Olá pessoal, Fábio Akita. Esse vídeo provavelmente será o único dessa semana, porque em vez de quebrar em 2 episódios, eu decidi fazer um vídeo maior, porque eu considero esse assunto muito importante. Eu quero pedir um pouco de paciência hoje, mas eu acho que no final vai valer a pena. Vamos lá. O mundo hoje parece estar constantemente piorando. Estamos em 2018, existem tantos lugares enfrentando pobreza absoluta, muitos lugares onde as mulheres não têm chance, corrupção escalando para níveis vergonhosos, guerras e conflitos sem fim, constante medo de terrorismo, caos social, altas taxas de mortalidade. Até a mãe natureza parece estar contra nós. E isso sem contar o explosivo aumento populacional. Já somos mais de 7 bilhões na Terra e muito em breve já seremos 10 bilhões. O que vamos fazer? E mesmo sabendo que a ideia de Thanos de acabar com metade da população para resolver os problemas seja muito errado, muitos em silêncio começam a acreditar que genocídio seja uma solução. Se você vê as notícias, o mundo parece ruim e piorando, né? Pensando nisso, quero iniciar esse episódio com 5 perguntas que vocês talvez já saibam as respostas. Vamos a elas. Onde a maioria da população do mundo vive? A. Países de baixa renda. B. Países de renda média. Ou C. Países de alta renda. Nos últimos 20 anos, a proporção da população do mundo vivendo em extrema pobreza A. Dobrou, B. Se manteve mais ou menos a mesma, ou C. Diminuiu pela metade. No mundo todo, homens de 30 anos de idade gastaram na média 10 anos na escola. Quantos anos mulheres de mesma idade gastaram na escola? A. 9 anos, B. 6 anos ou C. 3 anos. Quantas das crianças de até 1 ano de idade no mundo hoje foram vacinadas contra alguma doença? A. 20%, B. 50% ou C. 80%. Especialistas de aquecimento global acreditam que nos próximos 100 anos a temperatura média da Terra vai A. Ficar mais quente, B. Ficar a mesma coisa ou C. Esfriar. Vamos lá, vocês já sabem as respostas para tudo isso, não sabem? Se essa introdução fez você querer desligar o vídeo antes de cortar os pulsos, não desliguem ainda, acho que você vai se surpreender no final. É lógico que não é tão simples assim. Vamos ver por que está errado na maioria das coisas que pensa e por que a solução de Thanos não resolve o problema, mesmo se fosse posto em prática. Onde a maioria da população do mundo vive? B. Países de renda média. Muita gente ainda pensa que o mundo é dividido em baixa renda e alta renda, pobres e ricos. No fim dos anos 70 era essa a estatística, mas o mundo hoje vive no meio do caminho. Significa que estamos avançando. Nos últimos 20 anos, a proporção da população do mundo vivendo em extrema pobreza C diminuiu pela metade. Parece inconcebível para muita gente, parece retórica. Agora pensa comigo, a extrema pobreza caiu pela metade no mundo em 20 anos. No mundo todo, homens de 30 anos de idade gastaram na média 10 anos na escola. Quantos anos mulheres de mesma idade gastaram na escola? A. 9 anos. Significa que estamos chegando à igualdade de gêneros? Não, muito longe disso. Mas significa sim que andamos um longo caminho desde a era onde homens e mulheres viviam em 2 extremos completamente diferentes. E essa evolução não começou ano passado, na Califórnia, via Twitter. Quantas das crianças de até 1 ano de idade no mundo hoje foram vacinadas contra alguma doença? C. 80%. Você tem noção do que esse número significa? Que a enorme maioria, quase todos os bebês do mundo hoje são vacinados. É outra concepção revolucionária. Significa que quase toda a humanidade hoje tem algum acesso a serviços de saúde básicas, mas muito pouca gente sabe disso. Na média, 1 em cada 10 acerta essa pergunta. Especialistas de aquecimento global acreditam que nos próximos 100 anos a temperatura média da Terra vai ficar mais quente. Se você se saiu mal, não se preocupe, você não está sozinho. Essa última pergunta sobre aquecimento global é a única que a maioria das pessoas acerta. Em 7 de fevereiro de 2017, morreu um dos meus heróis pessoais, o professor sueco Dr. Hans Rosling da Gapminder, um homem genial que confirmou e me deu material para solidificar uma conclusão que eu achava que podia estar errada na minha cabeça. Existem ainda
grandes problemas no mundo. Problemas que vão levar décadas para serem solucionados. Mas no geral, o mundo hoje está melhor, não perfeito, mas melhor e ficando ainda melhor. As perguntas que eu fiz acima são da introdução do livro que ele ajudou a escrever pouco antes de morrer e que eu recomendo muito para você, para toda a sua família e amigos. Factfulness, o livro que Hans escreveu com o auxílio de seu filho e sua nora, que gastaram os últimos 15 anos juntando fatos reais, dados estatísticos do mundo inteiro de diversas fontes para criar um dos melhores bancos de dados que mede a história recente da humanidade, acessível hoje pelo site Gapminder. Me deixa mostrar um dos seus trabalhos para vocês começarem a entender. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers.
Pretty neat, huh? Eu assisti esse vídeo primeiro em 2009, mas e hoje em dia, como estamos? Vamos pegar a partir de 2009 e seguir até hoje para ver. Continua seguindo a tendência que o Hans falou. A menos que comece a Terceira Guerra Mundial ou uma nova epidemia do tamanho de uma febre bubônica, no geral, tendemos a continuar nesse crescimento. No YouTube mesmo, você vai encontrar diversas apresentações de Hans que mostram mais dados e argumentos objetivos para que de uma vez por todas você tire da sua cabeça essa noção precária que o mundo está necessariamente ficando cada vez pior. População é um problema? Genocídio é a solução? Não. Não é porque é inumano, mas porque é economicamente burro. Se o mundo fosse estático e nada evoluísse e não houvesse tecnologia e inovação, mesmo matando metade da população para ficar perfeitamente balanceado, como todas as coisas deveriam ser, nada ia mudar. Você sabia que até mais ou menos os anos 60 a população do mundo era 3 bilhões e crescemos para 7 bilhões hoje? Em pouco mais de meio século a população dobrou. Mate metade dessa população, daqui meio século dobramos de novo. Então estamos ferrados, vamos ter que castrar metade da população? Não seja ridículo, é o que se leva a acreditar se você só leu livros como The Population Bomb, de Paul Ehrlich, de 68. 1968, nossos livros de história e nosso entendimento da sociedade estão defasados. 40 anos em muitos casos e todo mundo continua repetindo as mesmas estatísticas defasadas. Se você olhar a Wikipedia do Brasil, ela está errada. Olha isso, 75% da população com menos de $2 por dia. É mentira. 1 bilhão de pessoas dos 7 bilhões vivem com $1 por dia ou menos, a extrema pobreza. 12,5% não é 75%. Parece propaganda política, onde a gente ouve falar que tem mais de 400 milhões de brasileiros na extrema pobreza. Mas e o controle de natalidade? Até quando a população vai crescer? O Hans explica isso. Now, we start in 1972, a very important year for Bangladesh, the first full year of independence. That year, Bangladesh was over there, and they had on average 7 babies per woman, and lifespan was less than 50 years. Here is the data. I start Bangladesh. Indeed, you know, life is getting longer and babies fewer, 6, 5, and life even longer, 4, 3, and they land now almost to 2. It's 2.2, and the lifespan is 70. But is it only in Bangladesh? Well, I'll show you the whole world. I will go back 50 years in time to 1963. Here are all the countries. But now we'll see what has happened. I start the world. Here we go. And you can see that China is getting, the big bubble is getting to better health, and then they start family planning, they move along to smaller families, and the big green, look at Mexico. Mexico is coming there, and this is Brazil also, the green in Latin America, and here India is following. India is following. The big red bubbles are Asian countries going this way. Many Africans are still with many babies born per woman, and then Bangladesh over there overtakes India on its way to the small family, and now almost all go up to this bubble. Even Africa now starts to move. Ooh, that was the earthquake in Haiti. And now everyone ends up there. What a change we have. Você sabia que já atingimos o pico de crianças, 2 bilhões? Vamos atingir 11 bilhões até o fim do século, mas quem vai preencher os 3 bilhões que faltam não são mais crianças. One block is 1 billion. And that means that we have 2 billion children in the world. Then we have 2 billion between 15 and 30 years of age. These are rounded numbers. We have 1 billion 30 to 45, we have 1 billion 45 to 60, and then we have my block, 60 years and older. We are here on top. This is the world population today. And you can see that there are 3 billions missing, like here. Only few of them are missing because they have died. Most of them are missing because they were never born. Because back then, you know, before 1980, there were much fewer children born in the world because there were fewer women giving birth to children. So this is what we have today. Now, what will happen in the future? Do you know what happens to old people like me? They die. Yes. There was someone here who works in hospitals. Yeah? So they die. The rest, they grow 15 years older and have 2 billion children.
These ones are now old, time to die. And then these ones grow 15 years older and they have 2 billion children. This one die and the rest grow 15 years older and have 2 billion children. And without increasing the number of children, without increasing the length of life, we have 3 billion people more by this big inevitable fill-up of adults, which will happen just when the large young generations grow up. Now, there's one more detail, which is good news for the older ones here, like me, that it's estimated that the old people will live a little longer. So we have to add 1 billion more for the old here on the top. E se você viu meus vídeos sobre a Coreia, já sabe de outra coisa. Onde estão esses 7 bilhões de pessoas? There you have the world, and here are the 7 billion. Now, out of the 7 billion, 1 live in the America. North and South together. 1 in Europe, 1 in Africa, and 4 in Asia. So this is now, but how to remember this? I have a very simple way of remembering this. I put up the numbers like this, and then I say, this is the PIN code of the world, 1114. Now, what will happen up to mid-century? That we know fairly well. Europe, no increase. In fact, the European population is decreasing. In America, a little more people, mainly retired people in Latin America, so it makes no difference. It's more or less the same. In Asia, we will have 1 billion more. And then the population growth in Asia is over. In Africa, in the next 40 years, the population will double to 2 billion. Now, to the end of the century, well, we know quite well, no more people in Europe, no more in America, no more in Asia, but Africa is set as we have data today for another doubling. So there will be 4 billions in Africa. The 2100 and probably the final PIN code will be 1145. Lembra a pergunta sobre a extrema pobreza e como ela vem diminuindo? Eu quero que você se lembre de um conceito importante. Qual é o estado natural da igualdade humana? É a pobreza absoluta. A humanidade não surgiu do nada, viemos evoluindo por milhões de anos, desde o primeiro ser unicelular até nossos antepassados, dos australopitecos até o Homo sapiens. Se você é do tipo que acha que deveríamos voltar a viver como os antepassados, ligados à natureza primitiva porque era melhor, sabe por que antigamente as famílias tinham 6 filhos ou mais? Why did the world population grow so slowly before 1800? Well, throughout history, all historical records show us that on average, 2 parents got more or less 6 children. But that looks as a very fast population growth. So why didn't it grow? Because 1, 2, 3, 4 of the children died before growing up to become parents themselves. People in the past never lived in ecological balance with nature. They died in ecological balance with nature. It was utterly tragic. Por que eu acho esses números e essa perspectiva importante? Para que você pare de achar que o mundo é a generalização do sensacionalismo que você vê na TV, ou pior, nas redes sociais de influenciadores que você segue todo dia. Se continuar olhando o mundo por essas lentes, sua visão de mundo será sempre pessimista, será sempre achando que as pessoas estão virando animais, que esse mundo não vale mais o seu esforço. É quando você começa a achar que a única saída é um Thanos. Em vez de ser cínico com o mundo, torne-se cético com o que você consome. Mais acesso à informação de baixa qualidade é tão ruim ou pior que pouca ou nenhuma informação. Mas como eu sei que todas essas previsões estão certas? E se você viu meu vídeo sobre priorização, eis um novo exemplo. Nós não sabemos. Ninguém pode ter certeza do futuro, isso é impossível. Tudo que eu mostrei aqui, como o próprio Hans repetiria, não são previsões, são estimativas. Você lembra? 2 palavras distintas. Estimativas são ordens de grandeza, tendências a partir de dados passados. Nem eu, nem o Hans estamos afirmando que é exatamente isso que vai acontecer. Nem estamos dizendo que podemos sentar em berço esplêndido e não fazer nada, porque está tudo predestinado a dar certo. Essa seria uma conclusão idiota.
Da mesma forma, se você ainda tem uma opinião contrária, você tem somente isso, uma estimativa. Nenhum especialista pode prever isso, mas eu estou argumentando que os dados da Gapminder são muito melhores do que a do seu político ou twitteiro de estimação. Notícias boas, como 80% das crianças até 1 ano tendo mínimo acesso a vacinas, não vem de ads no blog. Dizer que vacinas podem ser ruins vem de ads. Noticiar que na média as mulheres estudam quase o mesmo tanto que os homens de mesma idade já faz anos não vem de ads. Dizer que nada mudou e existe guerra de gêneros vem de ads. A quem beneficia repetir que o mundo é horrível e as pessoas são horríveis? Beneficia quem vende soluções mágicas, estalares de dedo, salvadores da pátria. Beneficia quem quer colher frutos sem plantar, sem se esforçar. Duvide de qualquer um que está dividindo o mundo entre nós e eles. Guerras vendem notícias. O objetivo desse vídeo não é dizer que o mundo é colorido e perfeito, longe disso. É enfiar sim na sua cara o fato que gente que estuda, gente que trabalha, gente que produz estão tornando essa revolução possível. E até o fim desse século, com muito trabalho, muito suor e muito esforço, o mundo ainda vai nos surpreender. Os dados apontam que estamos na direção certa. Esse é meu recado e o que eu espero para o futuro. E eu não estou esperando sentado. Na verdade, agora eu estou sentado, mas vocês entenderam. Eu estou fazendo o possível para colaborar com esse caminho produzindo. Que tal fazer parte desse caminho, construir em vez de destruir? O que vocês acharam desse vídeo? Eu consegui mudar pelo menos um pouco sua visão de mundo? Não deixem de comentar abaixo. Se gostaram desse vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê, até mais! It all started in this very living room 17 years ago, and at the dinner I couldn't resist showing you my first version of this bubble graph, where each bubble is a country, down here income, here health, and color was the different continents. And I remember that you